Aí, então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a aula hoje é de embrio do sistema respiratório. Vocês vão ver que a embriologia do respiratório é bem tranquila, bem mais facilzinha aqui do cardiovascular, que é bastante difícil, a gente leva 2 aulas para explicar tudo aquilo. A do respiratório é bem mais tranquila. Então, vamos lá. Qual parte do sistema respiratório que eu vou falar da embriologia? Só dos órgãos respiratórios inferiores, porque toda a parte superior, cabeça, nariz, a parte inicial de faringe, tudo aquilo a gente viu quando a gente viu formação de face, formação de palato, a gente viu formação de nariz, então aquilo a gente não vai ver de novo, tá? Nós vamos ver a embriologia só a partir de laringe, traqueia, brônquios e pulmões, tá bem? Então vamos lá. A embriologia do respiratório começa lá na 4ª semana de desenvolvimento. Lembrando que na 3ª semana, o que a gente tem? Gastrulação, formação das 3 camadas germinativas, lembra? Muito bem, então se eu formei as 3 camadas germinativas na 3ª, ectoderma, mesoderma e endoderma, na 4ª eu fecho o meu embrião. Então, quando eu tenho o fechamento do embrião lateral e céfalo-caudal, eu formo um tubinho dentro dele. Lembra que a parte em contato com o endoderma do embrião, a parte ventral do teu embrião, ele é conectado com o saco vitelino. Quando você fecha aquilo, uma partezinha dele é incorporada, e aí você tem o endoderma fazendo aqui uma volta, e aí você forma o quê? O tubo digestivo anterior e o tubo digestivo posterior, né? A partir desse tubo digestivo anterior, que a gente já viu no semestre passado também, quando a gente viu os arcos faríngeos, a partir deste tubo digestivo anterior que se formou, é que você vai ter o brotamento do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é um brotamento do sistema digestivo, que vocês só vão ver no 4º semestre, tudo bem, mas enfim, essa primeira parte vocês já podem considerar sabida, né, dominada. Então, ali no tubo digestivo anterior vai surgir o chamado sulco laringotraqueal, tá? Esse sulco laringotraqueal vai ser o comecinho e a partir dele é que vai surgir, então, o nosso divertículo respiratório, tá bom? E ele vai surgir por quê? Porque ali em volta a gente vai ter um aumento de ácido retinóico, tá? No mesoderma adjacente, e esse ácido retinóico vai induzir, então, a formação desse divertículo respiratório naquele local, tá? Considerando o que eu estou falando, fica bastante evidente que todo o epitélio de revestimento, então, do trato respiratório, que vai ser laringe, traqueia, brônquios e pulmões, todo esse epitélio vai ser derivado de quem? Do endoderma, tá? Porque o endoderma foi o que formou o meu tubo digestivo primitivo. As cartilagens, os músculos, tecido conjuntivo da traqueia e dos pulmões, ou seja, que fica em volta do epitélio, vai ter origem no mesoderma esplâncnico. Então, relembrando, como é que era o nosso embrião nesse momento? Aqui um embriãozinho já de 25 dias, um pouquinho maior. O que você tem? Ó, aqui em amarelinho você tem o tubo digestivo primitivo, todo formadinho já, tá? A região de boca, aqui é o divertículo da tireoide, que vocês viram no semestre passado em formação endócrino, aqui pulmão, estômago, fígado, o intestino todo, tarará. Aqui, então, um pouquinho abaixo do nosso divertículo tireoidiano, é onde a gente vai ter o divertículo respiratório. E em mais detalhes, vocês têm aqui ó, as bolsas faríngeas, que a gente também viu no semestre passado, e aqui, então, vai vir o divertículo respiratório, tá bom? Isso lá no embriãozinho já de 5 semanas, né? Isso tudo começou na 4ª. Para lembrar vocês, como é que é um embriãozinho nessa época? Lembra? Nó primitivo, linha primitiva. A partir daqui eu vou ter o quê? Gastrulação. O processo de gastrulação forma-se aqui, incorporação, né? Multiplicação dessas células, elas invadem aqui todo o embrião e vão formar o quê? Todo o mesoderma. Do nó primitivo para frente, eu formo o quê? Notocorda. A notocorda induz o quê? A neurulação, formação da placa neural e suco neural por cima dessa notocorda. Se eu corto esse embrião aqui, o que eu enxergo? A tal da notocorda, por cima o ectoderma, sempre representado em azul, já mostrando o início da neurulação, né? Placa neural, sulco neural, induzido pela notocorda.
Abaixo do ectoderma, o que eu tenho? Mesoderma, e abaixo dele o endoderma, tá? E esse endoderma que vai se fechar daqui a pouco. Lembra que o mesoderma vai ser dividido em 3 partes: paraxial, intermediário e lateral. E o mesoderma lateral vai começar a formar os espacinhos no meio desse mesoderma, porque ele vai delaminar para eu poder fazer o fechamento do embrião. Que vai acontecer aqui, ó, ele vai delaminar o mesoderma lateral, porque isso aqui vai fechar, lembra que ele vai fechar, ó. Isso aqui é o mesoderma lateral delaminado, porque então eu tenho este fechamento aqui, tá? Então, este mesoderma que estava em contato aqui com o meu endoderma é que é o mesoderma esplâncnico, e o de cima, que está em contato com o ectoderma, é chamado mesoderma somático. Por que eu estou falando isso? Porque esse mesoderma esplâncnico, eu achava que vocês talvez não lembrassem de onde ele vem, é este que vai, então, dar origem às cartilagens, músculo, tecido conjuntivo de traqueia e pulmões. Tá bem? Este mesoderma esplâncnico. Este que se mantém em contato aqui, direto, com quem? Com o endoderma, tá? Beleza. Aí, continuando, então, aqui eu tenho meu tubo digestivo inicial, primitivo, né? Seria o esôfago primitivo, enfim, tubo digestivo anterior primitivo. E aqui mostrando o nosso divertículo respiratório, que é um brotamento dele, tá? Olhando de frente, olha que bonitinho, você tem aqui o teu divertículo respiratório, e ele rapidamente se divide em 2 brotinhos pulmonares, tá? No primeiro momento, a ligação entre o esôfago e o que vai ser a futura traqueia é uma ligação muito ampla, enorme. Evidentemente, isso aqui vai ter que diminuir, você vai ter que dar uma fechada nisso aí. Vocês sabem da anatomia que isso não é uma ligação tão grande. Então, você vai ter o quê? O crescimento de cristas. Vocês já viram cristas? Cristas bulbares, cristas truncais, os próprios coxins endocárdicos são um tipo de crista. Então, você vai ter o crescimento dessas cristas para fechar aqui, para separar o intestino anterior da traqueia. Muito bem. E aí você vai ter, então, aqui depois o esôfago e a traqueia, tá? Então, de novo, cristas esôfago-traqueais aqui do desenho, formam o septo esôfago-traqueal, que vai separar, né, o crescimento delas vão separar o intestino anterior do divertículo respiratório, ou seja, vão separar traqueia de esôfago. A comunicação, obviamente, ela se mantém através agora só do orifício da laringe. Se eu olho tudo isso aqui de dentro dos teus arcos faríngeos, porque lembra, você ainda está com os arcos faríngeos em desenvolvimento nessa época, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto arco faríngeo. Lembrando que o quinto é aquele arco faríngeo rudimentar, que não dá origem a quase nada, tarará, por isso que a gente nem mostra ele nos desenhos. Então, tá aqui, ó, os nossos 6 arcos faríngeos. Aqui, ó, o quinto vai ser essa lista epiglote, aqui para frente eu vou formar a língua, e aqui tá, então, o orifício da laringe. Aqui para dentro eu teria aqui o meu brotamento do divertículo respiratório. Quando a gente entende, então, como esse sistema respiratório se origina, a gente entende melhor alguns dos problemas que a gente pode vir a encontrar, do tipo atresia esofágica ou fístula traqueoesofágica. Então, você pode ter algumas malformações pelo não fechamento adequado dessas cristas aqui, ó, tá? Então, você pode ter um esôfago em fundo de saco e uma fístula esôfago-traqueal na parte caudal. Você pode ter aqui o esôfago descontinuado. Você pode ter uma comunicação do esôfago com a traqueia contínua. Você pode ter o inverso disso, né? Uma fístula em cima e a parte de baixo continuada, ou então 2 fístulas. Esse é o mais comum, esse é o mais incomum, e vai assim nessa ordem, tá? Então, vários problemas que podem ser ocasionados por uma má formação, no final das contas, né, e má desenvolvimento dessas cristas esôfago-traqueais, tá bem? Tá bem. Aí vamos ver, então, como é que ocorre o desenvolvimento da laringe. Então, como eu falei, o epitélio que reveste a laringe, e na verdade todo o sistema respiratório, vai ser de origem endodérmica. As cartilagens, tireoide, cricoide, aritenoide e os músculos são derivados do mesênquima do 4º e do 6º arcos faríngeos. O 4º e o 6º arcos faríngeos, está aqui. É natural que seja dali, né? Vocês lembrando da anatomia, lembrando como era o embrião nessa época, fica fácil, tá? As cartilagens laríngeas, por sua vez, vem do mesênquima, que é derivado de células da crista neural. Lembram da crista neural?
A gente formou o tubo neural por indução lá da notocorda, formam as cristas, ele forma o tubo. Quando está quase fechando o tubo, algumas células se desprendem e formam a crista neural. Elas migram, a crista neural se separa em duas, formam os gânglios da crista, formam os gânglios, né? A maior parte da crista neural que se separa vai dar origem a todos os gânglios do sistema nervoso. E algumas células daquela crista neural vão migrar para diferentes lugares, também falei. Esse é mais um dos lugares onde eu vou ter migração de células provenientes lá da crista neural, tá? A gente viu isso também no coração. Vários deles, várias coxins ali, precisam da invasão de células da crista neural, tá? E aí, o que acontece com essa laringe? Ela é um tubo, evidentemente, e aí o mesênquima, ele vai crescendo, 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 ele se multiplica bastante até que você tem a obliteração dessa laringe. Ela fecha em algum momento do desenvolvimento. Depois ela vai, obviamente, recanalizar. Na recanalização dela, tá? Que é a continuação do crescimento e aí a consequente recanalização, aí é que eu vou ter a formação das cordas vocais falsas e verdadeiras. Quando você abre de novo, aí é que vão se moldar as cordas vocais, tanto as falsas quanto as verdadeiras. Ou seja, não é um brotamento de fora para dentro. Sempre esteve aberto e, de repente, então, eu vou ter um crescimento a mais do mesênquima. Não, é na hora de recanalizar, tá bom? E aqui, então, mostrando um pouquinho a mudança da abertura da nossa abertura da laringe. Então, primeiro, ela era só uma fístulazinha, só um tracinho abertinho, ela vira esse T, e depois ela tem esse formato de abertura de laringe mais parecido com o que vocês conhecem, né? E lembrando que aqui, então, deste quarto arco faríngeo, a gente tinha desenvolvimento principalmente da epiglote, aqui para frente o desenvolvimento da língua, mas isso a gente já viu semestre passado, só para lembrar que é nessa mesma época que isso tudo está acontecendo, tá? E aí, então, traqueia, brônquios e pulmões, que é o grosso mesmo do nosso sistema respiratório. Como é que isso aí vai se formar? Bom, na verdade é muito simples. Você tem a tua traqueia, né, a partir do teu broto pulmonar, rapidamente, lembra lá no primeiro, no divertículo respiratório, eu já mostrei, você já tem uma bifurcação, 2 brotinhos, direito e esquerdo, e essas rapidamente formam as próximas bifurcações, ou as próximas ramificações, na verdade, que são 3 para um lado e 2 para o outro. Vocês lembram, vocês sabem da anatomia, que o pulmão tem 3 lobos no pulmão esquerdo, no pulmão direito, perdão, e 2 só no esquerdo. Isso já é logo no início da embriologia, isso já está determinado. E aí depois você vai tendo ramificações e brotamentos, ramificações, e você vai formando toda a tua árvore brônquica. É bastante simples. Claro que tem alguns detalhes aí que a gente vai inserir, mas o crescimento em si é isso aí, tá? A graça daqui não é nem a dificuldade de se formar, a graça aqui é muito mais o amadurecimento dele. Bom, então esse pulmãozinho está crescendo e ele vai crescer para onde exatamente dentro do corpinho do embrião? Para dentro de 2 espaços que se formam, chamados canais pericárdio-peritoneais. Esses canais ficam aqui, um de cada lado do nosso intestino anterior, atrás aqui do septo transverso, tá? Eles vão crescer aqui para dentro, tá bem? O septo transverso vai participar da formação de diafragma, e semestre que vem vocês vão ver o fígado cresce para dentro do septo transverso também, só para vocês saberem onde está. E esse espação grande aqui, que está vazio por enquanto, nesse desenho, ele está ocupado por quê? Pelo coração, na verdade, né? Nesse momento, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é um embrião com 5 semanas, né? Parede do corpo removida, tarará, septo transverso removido, para mostrar, então, aqui os 2 canais pericárdio-peritoneais. E aqui, mostrando isso em corte, você tem notocorda, tubo neural, aorta dorsal, tubo digestivo, e aqui, ó, os 2 brotos pulmonares. E esses espaços aqui, ó, seriam os nossos canais pericárdio-peritoneais. Então, essa pleura aqui, ela toda está se dobrando. E é a mesma que, no primeiro momento, está em volta do coração. Depois, isso aqui vai se separar, e aqui tudo isso vai se separar também, você vai ter as pleuras todas separadinhas, tá? Então, olha aqui, a tua faringe, sistema digestivo anterior, posterior, né, fica atrás, posterior, é o sistema digestivo anterior do embrião, né, mas ele fica atrás, claro, do sistema respiratório, isso que eu estava querendo dizer aqui. Também a traqueia, com seus 2 brônquios, e o que ele está querendo mostrar aqui só é que a pleura visceral, claro, ela é bem aderida aos brotamentos pulmonares, e a pleura parietal, ela fica mais distante, porque ela está aderida no resto do corpo, que é o que ele está dizendo aqui, uma aqui, então, é a visceral, e essa aqui seria, então, a parietal, e depois isso aqui vai se fechar, tá?
Por enquanto, ela ainda tem uma comunicação com as cavidades peritoneal e pericárdica. E depois, isso tudo vai se separar. Tá bom? E aí, então, os canais pericárdio peritoneais, no fim das contas, se separam, claro, da cavidade pericárdica e peritoneal, e os pulmões ficam sozinhos dentro das suas cavidades pleurais. E aí, aqui, então, você tem por fora representada a pleura parietal, e por dentro, aqui, a pleura visceral, tá? E entre as duas, evidentemente, eu tenho quem? Minha cavidade pleural, que é onde os pulmões vão crescer. Lembrando que a pleura visceral, tá? Ela se estende entre os lobos dos pulmões. Tá bom? Tá bom. Aí, como é que vai se dar esse crescimento, essas ramificações? Bom, até o sexto mês de desenvolvimento, a gente vai ter 17 gerações de subdivisões dicotomizadas. Uma coisa dicotomizada que vai de 2 em 2, né? A gente usa isso muito na botânica, vocês não são muito da botânica, evidentemente, mas enfim, são gerações de divisões dicotomizadas lá da árvore brônquica. Na vida pós-natal, você ainda tem mais 6 divisões. É claro que entre o sexto e a vida pós-natal você também vai ter algumas. É só para a gente ter uma noção da velocidade em que isso se desenvolve, tá? Por que você tem essas ramificações? Porque o mesoderma, que está circundando essa árvore brônquica em desenvolvimento, essa árvore respiratória em desenvolvimento, vai mandar sinais através de FGFs, né, fator de crescimento de fibroblasto, que vão atuar na endoderme, ou seja, no epitélio de revestimento dos brotos pulmonares, e esses é que vão, então, se multiplicando, né, colocando mais células e se ramificando. E o mesoderma só acompanha, tá? Muito bem, isso é a ramificação estrutural. Aí o que realmente importa no sistema respiratório é a maturação desses pulmões. Como é que ela vai acontecer? Em 4 estágios. Vamos começar aqui com 2 deles. Então, a gente tem o período pseudoglandular, onde os pulmões parecem uma glândula, evidentemente eles nunca foram uma glândula e nem serão, mas a estrutura histológica, né, a estrutura dele lembra uma glândula, tá? Esse período vai de 5 a 6 semanas de desenvolvimento, que seria a 1 a 4 meses de desenvolvimento. O que você tem durante esse período? Ramificações subsequentes da tua árvore brônquica, que vão formar, por fim, o quê? Os bronquíolos terminais. Vamos lembrar, o que é que eu devo encontrar no bronquíolo terminal? O que é característica de bronquíolo terminal? O que vocês lembram da histologia? Nada. Alô? Vocês estão aí? Sim, professora. E aí, o que tem no bronquíolo terminal? Epitélio cúbico, células de clara, não tem alvéolo, não tem glândula, não tem cartilagem, né? Isso é a característica de bronquíolo terminal, certo? Então, se eu tenho um bronquíolo terminal, eu não tenho bronquíolo respiratório e nem alvéolo. Essa é a parte principal aqui que vocês têm que lembrar. Que se eu tenho somente bronquíolo terminal, eu não tenho chance nenhuma de troca gasosa, porque eu não tenho nenhum tipo de alvéolo. O bronquíolo terminal é antes do aparecimento dos alvéolos na árvore brônquica. Tá bom? Já. Aí depois vem o período canalicular. Muito bem, o período canalicular vai de 16 a 26 semanas, que são 4 a 6 meses e meio. Ok. O que vai acontecer aqui? Cada bronquíolo terminal vai se dividir em 2 ou mais bronquíolos respiratórios. Esses bronquíolos respiratórios, por sua vez, vão se dividir em 3 a 6 dutos alveolares. Bom. Então, se eu tenho bronquíolo respiratório, o que eu tenho no bronquíolo respiratório? A mesma estrutura do bronquíolo terminal, só que de cúbica, as células já vão ficando cada vez mais achatadas, vão ficando um cúbico cada vez mais baixo, mas o mais importante no bronquíolo respiratório, eu já tenho alvéolos em alguns pontos dessa parede, desse bronquíolo. E depois, se eu tenho dutos alveolares, 3 a 6, o que é um duto alveolar? É um alvéolo, um nozinho de músculo, um alvéolo, um nozinho de músculo, um alvéolo, um nozinho de músculo. Como assim um nozinho de músculo? Lembra que o músculo faz uma espiral?
Ele não é uma capa de músculo, né, igual nos vasos sanguíneos. A musculatura na árvore pulmonar toda, ela é em faixas em espiral, diferentes faixas. Então, você vai ter ali uma espiralzinha de músculo. Entre cada volta, você vai ter um alvéolo. Isso é o que te caracteriza um duto alveolar. Ou seja, se eu tenho um monte de alvéolos no bronquíolo respiratório e nos dutos alveolares, eu já tenho alguma chance aí de ter algum tipo de respiração, troca gasosa. Mas ainda não vai dar certo. Por quê? Porque você ainda não tem surfactante. Aí você lê aqui, mas eis que surge, nesta época, o desenvolvimento das células epiteliais alveolares do tipo 2, ou seja, pneumócito do tipo 2. O que faz o pneumócito do tipo 2? Produz surfactante. Então tá, então eu tenho. Veja bem, você começa a produção de surfactante, começa na 20ª semana. Então, se você começa, não significa que já tem bastantão. Significa que está começando, mas que não tem o suficiente ainda para uma respiração adequada, tá? Então, muito bem. Então, a gente está melhorando o quadro aqui, mas ainda não daria para uma criança que nasça lá por 6 meses e meio sobreviver, não vai dar ainda. Evidentemente, eu estou falando isso, sim, sem nenhum tipo de auxílio extra, né? Medicinal, de qualquer tipo, tá? No fim desse período, porque é um período de 16 a 26 semanas, quer dizer, é bastante semana, então, no fim deste período canalicular, você já tem os alvéolos primitivos ali quase que funcionando, tá? E uma boa vascularização pulmonar, porque lembra, não adianta só epitélio, não adianta só surfactante, você precisa vascularização pulmonar, mano. Se você não tem o capilar já bem desenvolvido, muitos capilares ali na tua árvore pulmonar, então a respiração não vai funcionar. Você vai jogar o oxigênio para onde se você não tem um capilar ali atrás, né? Então você precisa dos capilares também. Muito bem. Aí você entra nas últimas 2 fases de maturação pulmonar, o período de saco terminal e o período alveolar. Bom, o período de saco terminal vai de 26 semanas agora até o nascimento, ou seja, 6 meses e meio até o nascimento. Aí eu vou ter os sacos terminais. Quando eu formo os meus sacos terminais, já tenho os meus alvéolos primitivos. O que significa isso? Que eu já tenho o meu epitélio pavimentoso simples, bem estruturadinho, e eu tenho também agora já os capilares sanguíneos estabelecendo um contato íntimo. Então, eu já tenho uma barreira hematoaérea funcionalzinha. Tá? Aí, a minha chance já melhora muito. E lá no fim, aqui de 26 a 28 semanas, eu já tenho sacos terminais, então, formadinhos, e eu já tenho surfactante suficiente para, pelo menos, sobreviver. Não é o que você gostaria, o nascimento a termo, ele é melhor, mas já dá para o gasto, tá? Então, você precisa desses 3 elementos. Alvéolos, propriamente ditos, os capilares e o surfactante, tá bom? Você vai precisar de tudo isso para poder nascer e sobreviver o mais cedo possível. E depois a gente entra aqui, porque lembra, isso aqui vai até o nascimento. Depois a gente entra aqui no período alveolar, que vai de 8 meses de desenvolvimento em útero até o início da infância. O que vai acontecer ali? Bom, eu vou ter mais alvéolos maduros se formando, tá? E aí eles vão apresentar os contatos de epitélio, ou seja, epitélio pavimentoso simples do alvéolo, e o endotélio do capilar, mais bem estruturado, mais bem desenvolvido. Então, você tem o amadurecimento, tá? Desses alvéolos. Tá bom? Muito bem. Aí, alguns detalhes extras aqui, de 26 a 28 semanas, tá? 26, tá? A 28 semanas, período de saco terminal. O que você tem? O feto está com mais ou menos 1 quilo de criança, tá? Pequenininho. Você já tem uma boa quantidade de sacos terminais, quantidade suficiente de sacos terminais, tá legal. Você já tem quantidade suficiente de surfactante, que começou lá na 20ª semana, mas é baixo até que você tenha, que ocorra o nascimento, tá? Se você está percebendo que aquela mulher, só um pouquinho que está com muito vento, você está percebendo que aquela mulher está correndo risco de algum parto prematuro e que essa criança vai nascer antes da hora, uma possibilidade de você acelerar o desenvolvimento pulmonar
é a terapia com corticosteroides pré-natais, na mãe, evidentemente. Isso vai estimular o desenvolvimento mais rápido dos pulmões fetais, tá? Isso é bem importante, é bastante usado já em terapia, bem comum, tá? E, por fim, então, aqui no final dos meus 7 meses, eu já vou ter uma vascularização também bem desenvolvida, tá? E você tem os 3 elementos: sacos terminais, surfactante e a vascularização. Se você não tem isso aqui também bem desenvolvido, não adianta todo o resto, tá bom? Muito bem. Então, aqui uns desenhos, né, para elucidar, para facilitar a nossa imaginação. Então, esse aqui seria o período canalicular. Eu não tenho do período pseudoglandular, que é o primeiro, eu não tenho imagem, mas eu começo então no segundo, período canalicular. Você tem as células cúbicas ou cuboides revestindo ainda os bronquíolos respiratórios. Então, é um bronquíolo respiratório, mas ele não é funcional ainda, entendeu? Ele está fazendo alvéolo, ele está formando os alvéolos, mas o teu epitélio ainda é cúbico e os capilares ainda estão muito distantes. Então, não é bem um alvéolo funcional. Por isso que a sobrevivência aqui é basicamente impossível, tá bem? Período saco terminal. As células cúbicas, que eram cúbicas, agora ficaram achatadinhas, aí você já tem um alvéolo melhor, e você tem uma associação mais funcional entre os capilares sanguíneos e o teu epitélio alveolar, tá? Então, células cubáticas ficam mais finas, intimamente associadas ainda até os capilares sanguíneos e linfáticos, tá? E aí você tem, então, os sacos terminais iniciais formados, que são os alvéolos primitivos. Tá bem? Isso aqui é lá no final do período saco terminal. Aí você já tem uma chance maior. Tá? O número de sacos terminais vai aumentar muito nos 2 últimos meses de desenvolvimento, de gestação, até vários anos na infância. Ou seja, depois que nasce, claro, você vai continuar tendo formação de sacos terminais, porque, claro, vai ter que continuar crescendo esse pulmão. Tá? Alvéolos maduros típicos mesmo, você só vai ter ao nascimento. Antes, não. Tá? O crescimento do pulmão vai se dar principalmente pelo aumento do número de bronquíolos respiratórios e alvéolos, ou seja, o crescimento do pulmão depois do nascimento se dá por aumento do número de bronquíolos respiratórios, e não da árvore respiratória antes, ou seja, vai aumentar, na verdade, toda a parte já que envolve, ainda que minimamente, dentro dos bronquíolos, alvéolos. Tá? Então, vai crescer só a parte realmente onde você tem troca gasosa, que começa nos bronquíolos respiratórios, tá bem? Ao nascimento, só para a gente ter uma noção, a gente tem de metade a 1/6 do número de alvéolos que você vai ter quando você for adulto. Sendo que aos 10 anos, eu sei que aos 10 anos você não é adulto, mas aos 10 anos você já tem mais ou menos o número de alvéolos que você vai ter num adulto, tá? Então, vai de metade a 1/6, e até 10 anos você meio que completou o número de alvéolos, tá bom? Então, aí vem o período alveolar, tá? O desenho, né? Então, você tem aqui o bronquíolo terminal, é aí que você já tem os alvéolos, você já tem os capilares sanguíneos bem associados ao teu epitélio pavimento simples, alveolar. Então, agora você já consegue fazer trocas gasosas. E lembre-se que você também já tem aqui o quê? Surfactante. Agora, vamos pensar uma coisa. Esse pulmãozinho, durante o período de desenvolvimento embrionário, né, durante o período fetal, o que vai ter dentro? O que vai ter aqui dentro? Da árvore brônquica e dos alvéolos e tudo mais. O que vai ter aí? Nada? Ar? O quê? Bom, ar não vai ser, porque não tem ar dentro do útero, né? Mas vocês lembram lá do próprio coração, né? Do desenvolvimento do sistema cardiovascular. Você precisa, antes do nascimento, já ir treinando a musculatura para quando a criança nascer, ela conseguir fazer os movimentos, todos eles, né? Seja batimento cardíaco, que você tem que ter os 2 lados do coração bem desenvolvidos, seja a musculatura esquelética, e seja aqui a musculatura do sistema respiratório. Então, o feto, ele já faz o movimento respiratório em útero. Ele já tem, né, dilatação da caixa torácica, baixa diafragma, e depois contração dos músculos intercostais, aquela coisa toda. Tudo isso já tem que estar funcionando. Você não pode deixar para começar a treinar depois que você nasce, tem que começar a treinar um pouco antes, né, para já ir aquecendo essa musculatura, fazendo com que isso aí funcione. Tá bom. Então, se você faz o movimento respiratório dentro do útero, o que é que vai entrar para o teu pulmão?
Líquido amniótico, evidentemente. Então, antes do nascimento, os nossos pulmões estão preenchidos, né, por líquido, rico em cloro, tem proteína, tem muco que vem das próprias glândulas brônquicas do pulmão, que já está pronto, né, surfactante que ele está produzindo, né, as células dos pneumócitos tipo 2, e, claro, líquido amniótico. Tá bom. Lembrando que nas 2 últimas semanas aumenta muito a quantidade de surfactante produzido e aumenta muito também a vascularização, nas 2 últimas semanas antes do parto. Quem sabe a data do parto, lembrando, é o feto. Ele que sabe a hora que ele vai estar pronto. Então, tá bom. Joia, então esse aqui tá cheio de líquido. A gente sabe que também não está expandidão, igual depois que a gente nasce, né? Uma expansão menor. Mas o movimento está fazendo com que entre líquido. Muito bem. Quando nasce a criança, para onde vai esse líquido? O que você faz com esse líquido que estava preenchendo aqui antes do nascimento a tua árvore respiratória? Para onde vai? É a vez de vocês responderem. Tem alguém aí? Gente, caiu a ligação? Não, professora. Então, vocês não têm ideia nenhuma de para onde vai o líquido quando nasce? Imaginação zero. Ah, que triste. Bom, o líquido vai ser absorvido pelos capilares linfáticos, tá? O grosso vai ser absorvido aqui pelos capilares linfáticos. Não vai ser expelido, não vai ser engolido, vai ser drenado principalmente pelos capilares linfáticos, tá? Então, é importante também que nas últimas 2 semanas aumenta a vascularização sanguínea e linfática para poder fazer a drenagem. Assim que nasce, o excesso vai ter que ser removido aqui. Tá bom? Por isso que ele está desenhadinho aqui. Muito bem. Aí, lembrando, então, que na 34ª semana aumenta muito, né, a quantidade de surfactante, tá? Lembrando que a gestação humana, a média é 40 semanas. Então, 40 semanas, mais ou menos 2. 36 semanas é o mínimo considerado para não ser prematuro. Tá bem. Então, 34 é antes, né? Ainda é considerado um bebê prematuro. Mas aqui, então, ele começa a produzir mais surfactante, lembra, nas 2 últimas semanas, até que você chegue a algo mais ou menos a termo. E esse surfactante, a gente viu na histologia, que ele vai ter, na sua composição, vários fosfolipídios, 4 mais especificamente. Esses fosfolipídios, claro, com os movimentos respiratórios, onde é que eles vão parar? Vão para o líquido amniótico, ele vai sendo lavado. Do líquido amniótico, ele vai ativar macrófagos que estão lá no líquido amniótico. E esses macrófagos ativados por esses fosfolipídios, né, porque ele vai fagocitar esses fosfolipídios, eles vão migrar através do córeo uterino, passam então pela parede uterina, vão atingir a mãe, tá bom? E lá na mãe agora, eles vão produzir proteínas do sistema imunológico. Qual? Interleucinas, tá? Um beta. Essa interleucina vai induzir o aumento de prostaglandinas. E as prostaglandinas, por sua vez, induzem as contrações uterinas. Então esse é o mecanismo que vai induzir o nascimento da criança? Não é só ele, mas é mais um dos mecanismos que o próprio feto tem de ir avisando a mãe, que vai induzindo o corpo materno a dizer, olha, esta criança está madura, esta criança está pronta, nós podemos começar a fazer o trabalho de parto. Tá? Então, de novo, quem diz que tem que nascer, que está pronto, que está maduro, é o feto que explica para a mãe, não é a mãe que sabe do nada. Tá? Não é o corpo materno que tem bola de cristal, não é por bola de cristal, é por indução. Tá? Esse é um dos mecanismos, tem vários outros, claro. Tá bom? Aí, falando um pouquinho aqui dos alvéolos. Bom, antes do nascimento, a gente tem uma coisa chamada alvéolo primitivo, que são só pequenas protuberâncias na parede do bronquilo respiratório e dos sacos alveolares, tá? Eles não são lá muito funcionais, mas é o alvéolo primitivo que tem. Depois que nasce, esses alvéolos se dilatam. Com expansão pulmonar, esses alvéolos realmente se dilatam,
tá? E aí você começa a ter, aí você tem um alvéolo chamado alvéolo funcional, direitinho, madurinho, tá? No recém-nascido, você tem mais ou menos a metade do número de alvéolos de um adulto. Até os 3 anos de idade da criança, a maior parte do desenvolvimento alveolar já foi. Então, olha que rápido que a gente aumenta o número de alvéolos. Lá por 8 ou 10 anos, vai depender um pouco da literatura, mas enfim, mais ou menos nessa faixa etária, de 8 a 10 anos, a gente já tem mais ou menos o número de alvéolos que um adulto vai ter. Tá? Bacana, né? E era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Alguma dúvida?